Sexto ano, tudo bem? Estamos na reta final. Aqui é a professora Silvânia de Geografia. Vou corrigir com vocês o volume 7, semana 2 do PET. Na semana 2, a gente ainda vai ter como habilidade descrever o ciclo da água, comparando escoamento superficial no ambiente urbano, rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado na superfície terrestre e da cobertura vegetal. O PET, nessa semana 2, traz um texto falando sobre a distribuição da água do planeta. Lá vai falar sobre as águas oceânicas e as águas continentais. E temos também um videozinho, né? Águas subterrâneas, aquífero. Peço para vocês lerem com atenção, para que possamos, né, responder adequadamente as questões aí, as atividades. Atividade 1. Observe a imagem abaixo e responda. Qual a importância das águas oceânicas e continentais para o meio ambiente e para as atividades econômicas realizadas pelo ser humano? Vamos lá. As águas oceânicas, né, os mares, os oceanos, eles são a maioria. Corresponde cerca de 70% do total de água do planeta. Ok? Os oceanos são grandes extensões de água salgada que envolve e separam os continentes e desempenham um papel importante para a regulação da vida quanto para a atividade humana. Os oceanos produzem grande parte do oxigênio encontrado no planeta. Participam do ciclo da água. É o habitat de diversas espécies de seres vivos e, devido à rotação da Terra, é a diferença de salinidade e temperatura. E a diferença de salinidade e temperatura ocorre às correntes marítimas, fenômenos que interferem na dinâmica climática do planeta. Então, para a questão ambiental, é muito importante, ó, gera oxigênio, é o habitat de muitos seres vivos, correto? Influencia no clima. Agora, para as atividades humanas, os oceanos apresentam importância devido à pesca, à fonte de renda, né, a alimento, a extração de petróleo, ao sal marinho, o sal que a gente coloca na nossa comida vem dos oceanos. É importante para transporte de pessoas, os navios, né, os grandes cargueiros, entendeu? E mercadorias, e também para a geração de energia renovável. As águas continentais são as principais fontes de água doce do planeta. Pessoal, a gente não bebe água salgada, a gente bebe água doce. As plantações a gente não consegue irrigar as plantações com água salgada. A gente consegue somente com água doce, ok? E infelizmente é cerca de 3% do planeta, ok? Sem contar que muitas estão em formas de geleiras. Geleiras. E então, assim, a gente nem tem acesso a essa água doce, correto? E a gente comete grande desperdício, né? Referente a essa água doce que a gente tanto precisa. Então, para o meio ambiente, né, a água continental, na verdade, a gente tem que preservá-la, porque a gente necessita dela. E quanto ao ser humano, né, é a água que a gente consome para tudo, para beber, para tomar banho, para uso doméstico, para irrigação de qualquer coisa que a gente vai se alimentar. Então, a água continental, talvez por questões de vida, seria até mais importante que as águas oceânicas. Mas ambas são importantes demais, porque a maioria do nosso oxigênio vem das águas oceânicas. E sem oxigênio, o ser humano também não vive. Então, olha a importância da água na nossa vida. Atividade 2. Observe o mapa oceânicos e continentes
E também pesquise os oceanos e mares que banham os seguintes países e continentes abaixo. Tá perguntando, né, qual oceano ou qual mar banha o Brasil? Oceano Atlântico, correto? Depois, pergunta a Itália. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que quem banha a Itália é o mar Mediterrâneo. Depois, América do Norte. Bom, América do Norte para leste é o Oceano Atlântico e para oeste é o Oceano Pacífico. China. A China, a gente tem que pesquisar um pouco mais, tá? A China, ela tem o Mar do Leste, Mar Amarelo, Mar da China Oriental, tem o Mar da China Meridional, tem o Golfo de Bengala. Tá vendo? Ela é cercada por águas, mas assim, é basicamente por mares. Não tem um oceano específico banhando a China, tá? E se falasse no oceano, a gente falaria no Oceano Pacífico, mas ele está um pouco mais distante do continente, digamos assim. Perto do continente tem esses mares todos que eu falei com vocês, tá? Mas se for olhar o oceano, é o Oceano Pacífico. E por fim, pede o da África do Sul. A África do Sul tá ali naquele meados ali, né? Oceano Atlântico misturado com o Oceano Índico. É um encontro ali dos dois oceanos. Tá bom? Atividade número 3. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil possui em seu território algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo e tem rios extensos e de grande volume de água. Porém, essa distribuição ocorre de maneira desigual. Desta forma, diferencie e dê exemplos referente a rios temporários e rios perenes do Brasil. Rios temporários, meninos e meninas, é aquela formação de rios em épocas chuvosas. Esses rios só aparecem quando estão na estação das águas. E os rios perenes são aqueles que são constantes. Pode até diminuir um pouco o volume de água no período da seca, mas são rios caudalosos, são rios constantes. Bom, nós temos vários rios, correto? Minas Gerais mesmo é cercado de vários rios perenes, tipo o Rio São Francisco, o Rio Paraopeba, o Rio Doce, correto? São vários rios que tem por aqui. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um dos maiores rios do planeta. É um rio perene, é um rio caudaloso, é um rio gigante, correto? Realmente, o Brasil, ele tem muita água doce, mas infelizmente a gente ainda maltrata muito nossas águas. Atividade 4. Observe a imagem abaixo e responda as alternativas. É uma foto, né? Aparentemente de um lugar sem construção, sem presença humana. É um lugar que tem vegetação, né? E está perguntando qual a importância da vegetação para a manutenção das águas subterrâneas. Bom, água subterrânea é aquela água que concentra-se no subsolo, é o lençol freático, é o aquífero. A vegetação ela é importante por quê? Porque ela torna a terra permeável, ou seja, a terra permite que a água infiltre e vai para esses bolsões de águas aí. Se tirar essa vegetação e tacar cimento, a água não vai escoar. Então, a importância da vegetação é exatamente nisso, na infiltração das águas, das chuvas, para a formação dessas águas subterrâneas. Então, se retira também essa vegetação, o solo tende a ficar pobre, porque as raízes das vegetações contribuem nessa infiltração. Tá certo? Olha, encerramos aqui a semana 2. Deixo com vocês um forte abraço e até a próxima semana.